Paz, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Estou vindo aqui falar com vocês, né, conversar um pouco depois de algum tempo. As minhas filhas estavam de férias, né? Estavam em casa e vocês sabem como é complicado a gente fazer algumas coisas com os filhos em casa, né? Eu tenho as duas pequenas, elas demandam muito tempo e ficou difícil gravar os vídeos mesmo para vocês aqui. E agora vamos voltar, se Deus quiser, em nome de Jesus. As minhas filhas voltaram, né? As aulas voltaram e agora vamos voltar com a nossa playlist de maternidade, sobre maternidade. E eu vou trazer mais assuntos, mais temas para vocês sobre essa playlist. Mas hoje eu vim falar sobre outra coisa com vocês. Hoje eu só vim contar, assim, trazer uma palavra para o coração de vocês, um testemunho mesmo que aconteceu agora no fim do mês. Aconteceu que depois de alguns anos de relacionamento e duas filhas já do meu relacionamento, eu casei assim no papel. Eu não era casada no papel, para quem não sabe, né? Eu já tinha algum tempo já de relacionamento com meu esposo, já temos duas filhas, mas a gente nunca casou no papel. Por quê? Eu acredito que por causa de comodismo. E também porque o meu esposo, ele não queria casar assim no papel, ele dizia sempre que não queria. E isso para mim era um desafio, né? Era motivo de oração assim constante. Eu orava muito ao Senhor por causa disso, né? Porque depois que eu me converti, que eu voltei para Jesus, eu senti no coração essa necessidade. A gente tem que estar certo diante da lei, diante dos homens, diante de Deus, né? Então assim, o Espírito Santo, ele me pedia muito para que eu intercedesse mesmo por isso, para que eu orasse. E eu ficava em oração, em jejum, só que meu esposo, ele sempre dizia que não, ele dizia que não, ele não queria. Mas aí, um certo dia eu orando ao Senhor, conversando com o Senhor, muito triste, por sinal, o Senhor me disse claramente, o Espírito Santo mesmo, ele me falou que aquilo era algo que ele ia fazer, que não era na força do meu braço, não era eu que ia fazer, mas ia ser obra dele. E que eu tinha que descansar o meu coração, né? Que ele ia cuidar do filho dele, né? O meu esposo, ele é filho também do Senhor. Então, eu descansei. Quando o Espírito Santo, ele me disse aquilo, eu fiquei feliz, eu pude descansar. E eu entreguei nas mãos do Senhor aquilo que só ele podia fazer, né? Continuei orando, claro, mas acreditando que o Senhor, ele ia fazer. E aconteceu que um certo dia meu esposo voltou também para Jesus, graças a Deus, isso foi ano passado. Ele voltou para o Senhor e ele mesmo, nós tivemos essa conversa novamente sobre casamento e ele concordou e ele disse que sim, que nós não poderíamos ficar em desobediência, né, a Deus, e nós casamos. O Espírito Santo, ele continuou colocando no meu coração, me mostrando os caminhos. E tudo foi planejado mesmo por ele, sabe? Tudo foi é, guiado pelo Senhor, né? Eu não tive custo de nada no meu casamento, assim, de taxas, de cartório, de nada. Tudo foi planejado mesmo, a data marcada, e o Senhor, ele é perfeito, ele faz as coisas, né, do jeito que nós olhamos e dizemos, sim, foi o Senhor que fez, foi a mão do Senhor que operou isso. Eu sempre pedia para o Senhor, marca a data do meu casamento, marca a data, e o Senhor realmente marcou a data, né, essa data ficou marcada ali no calendário do Senhor para acontecer, e aconteceu, né? A gente casou agora, dia 31 de julho, e eu tô muito feliz, fiquei muito grata a Deus por isso. E por que eu tô dizendo isso aqui para você? Poderia não falar nada, poderia ficar calada, mas eu quero trazer isso para você. Por quê? Porque às vezes a gente se sente desesperançado, né? Por alguma coisa, algum sonho que tem no nosso coração, algum plano, ou alguma promessa que demora um pouco a acontecer mesmo, né? Do Senhor. Mas eu quero trazer essa palavra para o seu coração. O Senhor, ele nunca perde o controle de nada. E ele não se atrasa. Ele não se atrasa em nada que ele vai fazer. Tudo que ele fala que vai fazer, ele faz. Basta a gente confiar nele, entregar a ele, né? E não desistir, porque o segredo de tudo está na perseverança. É a gente perseverar mesmo, sabe? Por aquilo que a gente quer, por aquilo que a gente almeja. Então, assim, eu orei, eu
Todos os dias eu anotava, eu tinha na minha lista de oração, eu colocava sempre para o Senhor marcar a data do meu casamento. E eu orava sempre por isso, sabe? Mas com o coração descansado mesmo no Senhor, porque eu sabia que o Senhor ia fazer, que o Senhor já tinha falado. Quando o Senhor fala, não é pra gente duvidar. Não precisa a gente ficar questionando. Por quê? Porque se o Senhor falou, ele não se arrepende. A palavra dele diz que ele não é homem para se arrepender. Ele não volta atrás da palavra dele. Então pode crer que vai acontecer. Então eu quero trazer essa palavra para o seu coração. Não desista dos sonhos que Deus plantou no seu coração, de uma promessa, daquela coisa que você acha que é impossível acontecer, sabe? Porque nada é impossível para Deus. A palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê e que nada é difícil demais para o Senhor, né? Isso podia ser uma coisa impossível? Podia, porque o meu esposo não queria, né? E era a palavra dele, né? Que estava prevalecendo. Mas um certo dia o Senhor me disse: não é a palavra dele que vai prevalecer. Sempre a última palavra é sempre do Senhor. Sempre do Senhor. Então, ore, busque o Senhor e não desista. Persevere mesmo, sabe? O Senhor, ele tem planos para você. Ele tem planos maiores do que os seus. Tem um versículo que eu gosto muito, que é muito conhecido, né, por sinal, que é o de Jeremias 29:11, que diz assim: pois eu bem sei os planos que tenho para vocês. Planos de bem, não de mal, de dar-lhes esperança e um futuro. Esse é um dos versículos que eu mais gosto na Bíblia, porque assim, fala dos sonhos do Senhor para nós, né? Dos planos dele para nós, porque por mais lindos que sejam os nossos planos, por melhores que sejam, os do Senhor ainda são melhores do que os nossos. E ele não tem planos ruins, ele se importa com o bem-estar do filho dele. Diz na palavra dele. A palavra diz que o Senhor se importa com o bem-estar dos seus filhos. Então, assim, descansa o teu coração e procura confiar mesmo no Senhor. Perseverar, principalmente pela tua família. Se a tua família tem uma promessa do Senhor, a sua família tem uma promessa do Senhor. Nós temos promessas do Senhor. Procure correr atrás, assim. Procure lutar pela sua família. Perseverar por aquilo que o Senhor já falou, que vai acontecer na tua família. Às vezes o comodismo ele toma conta da gente, né? O comodismo, eu vou ficar aqui mesmo porque já tô assim, já faz tempo, então já tô acostumado. Eu vou ficar assim, vou ficar desse jeito. Eu poderia ficar assim, se eu quisesse, mas poderia ficar do mesmo jeito que eu tava, né? Ali no meu lugarzinho, cômoda, não me envolver em nada da igreja, né? Não querer mais ceiar, ver os planos do inimigo iam fluir na minha vida se eu não tivesse me posicionado. Mas eu eu repreendi em nome de Jesus, senão esse comodismo não é de Deus, comodismo não é do Senhor. Então assim, é se posicionar mesmo, sabe? Repreender o comodismo, porque o comodismo é uma armadilha de Satanás. O comodismo, é a procrastinação, são armadilhas do inimigo na nossa vida, né? Setas que ele lança na nossa mente e a gente vai deixando a vida levar, deixando aquilo acontecer. E não podemos ser assim, meus irmãos. O cristão, o filho de Deus, nós temos que ser posicionados, nós temos que ser prontos a obedecer a voz do Senhor mesmo, prontos a fazer o que tem que ser feito, a fazer o que é certo. Então, assim, não dê brechas para o inimigo lançar setas na sua vida. Se ele lançar, você repreende. Em nome de Jesus. E não desista dos seus sonhos, não desista das suas causas. Porque você tem um Deus que é um Deus do impossível, um Deus que faz além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos. E as promessas do Senhor não falham. A palavra de Deus diz que nenhum plano dele pode ser frustrado na tua vida. Então eu oro para que, a minha oração hoje é para que todo comodismo, né, saia em nome de Jesus, para que você se posicione hoje mesmo, para que você ore, para que você persevere, para que você descanse no Senhor a sua vida, porque a sua confiança tem que estar nele mesmo, não pode estar em homens, porque eu estava muito assim, meu Deus, será que não vai acontecer? Porque o meu esposo não quer. Como é que vai acontecer se ele não quer? Né? Para um casal casar, né? Assinar um papel, tem que estar em concordância os dois. Aí eu ficava pensando, será que vai acontecer? Mas o Senhor, quando ele fala, acontece, queridos, acontece. O Senhor, ele disse, vai acontecer. Então, eu confiei no Senhor e eu continuei orando,
continuei buscando, continuei me lembrando daquela promessa, porque às vezes a gente esquece, né, as promessas do Senhor para a nossa vida. Não devemos nos esquecer das promessas do Senhor para a nossa vida. Muitas vezes a gente esquece, mas o Senhor, Ele não esquece. O Senhor, Ele nunca esquece nenhuma promessa feita para nós. E hoje a minha oração é para que você se lembre das promessas do Senhor para a sua vida, para que você ore por essas promessas, para que você comece a interceder por essas promessas, para que você não dê brecha para Satanás continuar agindo na sua vida. Não dê brecha, não dê legalidade, porque ele não tem autoridade sobre a sua vida. A última palavra na sua vida é do Senhor. Amém? Eu oro para que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. E nós nos vemos no próximo vídeo, que vamos falar sobre um tema da playlist da maternidade. Continuar, né, a nossa playlist, agora que as nossas crianças voltaram para a escola, vamos continuar. Em nome de Jesus. Deus abençoe.